sabido que na Câmara da Família foi aprovado o projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo, com 12 votos a 5. E este vídeo eu não garanto que ele vai ser raso, porque existem várias abas que eu quero trazer aqui como discussão, porque para além, né, do casamento homoafetivo, a gente está falando de segregação, de exclusão sobre uma classe dominante. Eu vou aproveitar o espaço para falar sobre o machismo do meu vídeo gravado sobre o MasterChef, que repercutiu aqui no meu perfil, pessoas dizendo que eu havia recortado falas para induzir o machismo que não existiu, e aí eu vou aproveitar o momento, já que tem várias abas, então a gente vai falar sobre sociedade, sobre política, sobre direito, sobre mercado de trabalho, para que tenhamos no mínimo um senso ali mais crítico do que está acontecendo, e a gente poder olhar para além do nosso umbigo, tá? E aí é o momento, talvez, de você que não curte as minhas falas, sair, e você que curte chegar, né? Da última vez, mais de 2.000 pessoas foram embora e eu fiquei bem feliz com essa limpa de perfis que de repente não fazem muito sentido com o que eu acredito e com a minha visão de mundo. Para mim não é sobre marketing, para mim é sobre voz, espaço, mudança efetiva em busca de igualdade, não só no mercado de trabalho, mas principalmente aqui na sociedade, que é onde a gente tem espaço para poder mudar as coisas. Se a gente quer ter um mercado, um futuro de mercado mais justo, mais igualitário, com saúde e bem-estar, a gente precisa falar sobre esses pontos e olhar mesmo por outros ângulos, a não ser apenas o casamento homoafetivo, o contrato ali civil, que hoje está em tela aqui a discussão. Eu poderia me limitar apenas ao artigo 5º da nossa Constituição Federal de 88, em que diz que o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade são direitos invioláveis a nós brasileiros e pessoas estrangeiras que vivem aqui no país, mas seria muito superficial da minha parte me limitar apenas ao artigo 5º e também à Constituição de 88, já que estamos falando de igualdade, estamos falando de gênero, então a gente tem que voltar a algumas constituições federais, de repente dar uma passeada ali na Alemanha, 1920, nazismo, olhar um pouquinho de como foi o nosso país, Brasil colônia, e aí a gente começa a entender que não é só sobre o casamento homoafetivo, mas sim sobre uma classe dominante que sim nos exclui enquanto pessoas humanas, com direitos e deveres iguais perante a lei. Vale eu dizer que eu li os comentários aqui do post anterior, que eu fomentei o seu direito de se expressar, que também é um direito constitucional, e vieram opiniões diferentes, como já era esperado. Mas eu quero, mais uma vez, para além da matéria civil, família, casamento homoafetivo, a gente volta para a Constituição Federal, e quando eu falo de gênero, igualdade, a gente precisa voltar um pouquinho nas constituições, principalmente quando a gente fala de mulher no mercado de trabalho. Então perceba, a problemática aqui agora não se trata apenas a casamento homoafetivo. A gente está falando de vários outros direitos que se dizem respeito à igualdade, gênero, raça, portanto, sociedade. A gente vai falar da Constituição de 34, 46 e 88, mas para que isso aconteça, a gente tem que voltar na de 1891, que é quando a gente se torna um país republicano. Por isso, eu quero dar uma passeada nos direitos das mulheres constitucionais aí na nossa história. E a Constituição de 1891 é um marco em que a gente sai ali do período monárquico e se torna republicano com a implementação do sistema presidencialista. Só que a palavra mulher é silenciada na Constituição de 1891, republicano. Então a gente nasce um país republicano, já machista e excludente em relação a gênero e igualdade. Inclusive o sufrágio, né? O direito de você votar e ser votada. O que diz o artigo 70 dessa Constituição é o seguinte: são eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Ou seja, não é explicitamente, mas ali o sufrágio feminino, ele existe. A mulher, ela não tinha ali o direito de votar e ser votada. Ou seja, uma Constituição com a mentalidade de que a mulher é alheia aos assuntos políticos e marcada por desigualdade de gênero. Na Constituição de 34, a gente tem um pequeno avanço, né, que é a nova Constituição, que é a Revolução Constitucional, Getúlio Vargas. Tivemos avanço porque mulher aparece 4 vezes na Constituição, mas ainda assim com sufrágio facultativo, porque diz que as obrigações de serviço público, né, como condicional, mas ainda assim o caput do artigo que fala sobre, ele não menciona a palavra mulher. São eleitores os brasileiros de um ou de outro sexo, maiores de 18 que se alistarem na forma da lei. Teve inovação aqui? Não, porque a Constituição de 32 já tinha o direito ao voto. Quando a gente fala da mulher no mercado de trabalho, a gente volta ali para a Europa, Inglaterra,
meados da Primeira Guerra Mundial, mas não porque a sociedade estava mudando, para que mantivéssemos a indústria, o comércio, já que na Primeira Guerra Mundial os homens estavam ali se alistando na guerra, né? Então, quem resta? Mulheres. Não é que foi um movimento natural, um movimento de fato de inclusão, de igualdade. Foi um movimento de necessidade justamente para que pudéssemos manter a indústria e o comércio. Veja bem. Que quando a gente positiva direitos é porque teve muita luta. Quantas mulheres morreram no caminho por busca de igualdade, né? O feminismo, na verdade, é uma luta histórica por igualdade de gênero na política, no mercado de trabalho. Quantas mulheres lutaram para que pudéssemos ter direitos positivados? Quando a gente vai para a Constituição de 46, a gente percebe que o voto ele deixou de ser facultativo, passando, portanto, a ser obrigatório. Só que foi mitigado pelo Código Eleitoral de 50, onde no artigo 4 diz o seguinte, salvo, dizia, né? Salvo as mulheres que não exerçam profissão lucrativa, que a gente está falando da Constituição Federal da época da minha avó, né? E a minha avó, ela não exercia uma profissão lucrativa até então. O que ela fazia? Ela cuidava de 9 filhos, morava na roça, o meu avô batia nela todos os dias, traía a minha avó todos os dias, e aí, então, portanto, a minha avó, ela tinha o sufrágio facultativo, portanto, ela estava alheia aos direitos políticos, numa luta de classe, numa luta dominante, em que a mulher, ela não servia nem para a política e nem para o mercado de trabalho, porque a mulher, ela só se lançava no mercado em meio a uma guerra mundial. Recapitulando a história, né? Então, quando a gente fala de direito positivado, não significa que ele acontece na prática. Significa que ele se positivou mediante muita luta na sociedade por igualdade de gênero, igualdade de raça, igualdade de classe. E aqui eu tô falando de igualdade de gênero no mercado de trabalho. E nessa época já se dizia sobre os direitos econômicos da proibição da diferença de salário entre homens e mulheres. Mas o ano é 2023 e a gente sabe que não mudou nada. A gente sabe que ainda assim, mulheres ganham menos do que homens, estão em cargos de liderança numa porcentagem infinitamente menor, embora tivemos um aumento, né, de 2019 para 22, em que 17% das mulheres estão em cargos presidenciais. Mas ainda assim, vai demorar muito, ó, para mudar isso. O que as mulheres faziam, o que a minha avó fazia, o que a minha mãe fazia no sistema familiar, patriarcal, republicano, onde as pessoas são iguais perante a lei. Minha mãe estava cuidando de casa, de 4 filhos. Minha mãe é uma pessoa extremamente criativa, extremamente produtiva, extremamente executora. A minha mãe é extremamente justa. Se tivéssemos, de fato, uma república igualitária, inclusiva, uma sociedade inclusiva, minha mãe teria sido facilmente uma diretora de uma empresa pela eficiência que a minha mãe tem. Mas não, ela estudou até a 7ª série para cuidar de criança, para lavar roupa, para limpar casa. Para ter o quê no final? Nenhuma previdência social. Por quê? Porque ela não contribuiu com a previdência social. Ela nem tinha o direito a voto porque ela era tida como sem atividade remunerada. Tá entendendo onde eu tô chegando? Esse vídeo aqui não é sobre o projeto de lei da seção de família sobre a proibição do casamento homoafetivo? Não. Esse vídeo aqui é sobre sociedade, é sobre exclusão, é sobre classe dominante, é sobre Brasil. Não é só sobre o casamento homoafetivo, é sobre a mulher no mercado de trabalho, é sobre a luta do feminismo, é sobre nós, pessoas, corpos LGBTQIA+, é sobre pessoas pretas no nosso país. Aliás, sistema carcerário prisional aqui no Brasil, um dos países com maior índice de pessoas pretas, presas, encarceradas, que talvez, né, não vou colocar um talvez, vai, vamos de talvez. Será que elas deveriam estar lá dentro? Será que realmente a gente tem um sistema prisional eficaz que ressocializa, já que a sua função deveria ser ressocializar o indivíduo, a sociedade? A gente deveria voltar um pouquinho ali em 1920, na Alemanha nazifascista, e entender um pouquinho sobre o cárcere e o cerceamento à liberdade de maneira desrazoável. Quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente entende um pouco mais sobre a relativização da prisão preventiva como asseguradora da ordem pública, que inclusive este é o tema do meu TCC. Eu fiz teste AB com a primeira criminal e a segunda criminal de Acreora. São 2 únicas varas criminais. E por que é tão discrepante o amparo como asseguradora da ordem pública para manter pessoas, especialmente corpos pretos, encarcerados preventivamente, sem que tenhamos provas concretas
que a lei legitimasse uma prisão preventiva? Ou ainda, será que a gente poderia entender sobre o cerceamento de liberdade de corpos LGBTQIA+, também em 1920? Parece que é muita coisa, né? Mas eu te indico o Cabaré Eldorado, que tá na Netflix, que fala sobre o cerceamento à liberdade de corpos livres, lá em 1920, na Alemanha nazifascista, Hitler. Acho que vale a pena você dar uma olhadinha na Netflix. Eu recomendo aqui. Te pergunto, você que tá aqui até agora, é só sobre casamento homoafetivo mesmo que a gente tá falando? Será que a gente tá falando de uma classe dominante, conservadora, conservador, já disse, que tá aqui numa cortina de fumaça, trazendo em tela um assunto inconstitucional que a gente sabe que vai subir, não vai ser aprovada esse projeto de lei, pelo menos espero, quando passar pela comitiva de pessoas LGBTQIA+, pessoas raciais, direitos humanos, ONU, enfim, não é tão simples aprovar um texto que já foi entrado uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a gênero, a igualdade. A gente tem uma lei omissa, né? Se tivéssemos de fato um poder legislativo coerente, igual, justo, não teríamos essa brecha lá no direito da família, que ainda diz que família é entre homens e mulheres. Fora que é uma cortina de fumaça para esconder as merdas todas, sem dúvida, logo menos a gente vai descobrir o que tá vindo à tona aí. Mas vamos falar de coisas básicas, né? Não vamos pedir muito. Vamos só falar de coisas mais urgentes, que de fato compense ou não o salário gordo que essa galera tem, né? Quando a gente fala de acesso à propriedade, né? O direito à propriedade, que inclusive é um direito inviolável, direito social, né? Artigo 6º ali da Constituição. Quando a gente fala da Cracolândia de São Paulo, cadê o direito à moradia para essa galera? Quando a gente fala de educação, de pessoas periféricas, pessoas marginalizadas, pessoas que vivem em extremo estado de pobreza, sem acesso à educação, a transporte, a saneamento básico, que inclusive eu não tive nada disso por mais de anos na minha vida, e mesmo assim eu tô aqui lutando e falando sobre um mercado de trabalho, um futuro mais justo, e questionando algumas estruturas. Agora, quando a gente fala a segurança, a habilidade, a vida como um todo, cadê políticas públicas? Cadê projetos de lei que de fato incluam, amparem, acolham mulheres em estados de violência doméstica, seja psíquica, seja moral, seja física? Quando a gente fala de pessoas, mulheres, que sofrem abuso sexual, e aqui eu tô falando também de estupro, a gente não tá falando da maioria em fase adulta, a gente tá falando de crianças e adolescentes, que o número só cresce, ano após ano. E ninguém tá fazendo nada. Ninguém tá fazendo um projeto de lei para investigar, criminalizar, de fato, quem deveria estar encarcerado no nosso país. Será mesmo que hoje a gente tem políticas públicas eficazes para que tenhamos soluções para os nossos problemas? Porque riqueza a gente tem. No nosso país a gente tem riqueza. Por que a gente não investiga? Por que as pessoas bilionárias no nosso país são bilionárias? O que elas vendem? Quais são os seus produtos? De onde vem o dinheiro dessa galera? Para onde vai o pagamento dos tributos? Aliás, os tributos são pagos? Quando a gente olha para o arrombo financeiro da Americana, se a gente entender um pouquinho melhor sobre, para onde foi esse dinheiro? Para o bolso de quem? Porque para o meu não veio. E nem para o meu, e muito menos para as pessoas periféricas. Então são tantos problemas sociais, econômicos, financeiros, globais em relação ao nosso país, em relação ao mundo que a gente vive, que chega a ser uma tolice, uma falta de educação com o nosso suor, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, para viver bem, num país igual, num país justo, essa tamanha falta de vergonha na cara. E preciso dizer, o reflexo disso, né, depois de dar uma estourada, no mercado de trabalho, né? A gente já sabe onde isso vai dar. Vai dar em pessoas, corpos LGBTQIAPN+, cada vez mais em funções operacionais. Sem ter oportunidade de sentar numa cadeira de liderança, numa cadeira executiva, para que juntas a gente, de fato, construa um futuro do mercado mais justo. Quantas mulheres trans você conhece? Mulheres trans no mercado de trabalho? Mulheres trans em cadeiras de liderança? Se você disse nenhuma, é reflexo de uma sociedade machista, excludente, em que favorece ou tenta favorecer uma classe dominante. Queria terminar esse vídeo agora enquanto Rafa, sem ser Rafa do RH, eu, pessoa física, falando de igualdade, de uma Constituição Federal em que as pessoas são iguais perante a lei. Eu não posso querer amar, eu não posso querer constituir uma família, eu não posso querer ter filhos, eu não posso querer dividir a vida com alguém, eu não posso ter o direito de amar, de sonhar, de querer viver, de compartilhar minha vida. Eu sou fadado mesmo a nascer, crescer e morrer sozinho. Eu não posso pensar que eu posso ser amado, porque o amar, pra mim, deveria ser pecado. Não vou nem entrar em questões religiosas aqui, porque seriam mais assuntos, né? Enquanto Estado laico, pelo menos é o que diz
né, a nossa